O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 382, Penas Temporais. Questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais. Então, é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são, para ela, um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente, daquele que está morto, que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria, orgulhoso de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele o foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-la-eis. O homem que se crê feliz sobre a terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente ele expia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a expiará certamente em uma outra existência, também toda material. Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus, ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito, e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus, e sobretudo à lei de justiça, fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em outra. E por isso aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente está marcado pelo seu passado. Questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio, nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la em sua nova existência. Mas, então, isso não é mais para ele uma expiação. Questão 987. Em que se torna o homem que, em fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Questão 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a expiar de uma existência anterior? Conhece-as bem? Se o crês, enganas-te. Frequentemente, a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhes serviu ao progresso e então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo os vossos usos, de trabalhar e que vai passear ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência.
Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se fez. A da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Questão 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Essas pessoas, seguramente, não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes, e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão os que fizeram suportar.